Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa aula número 2, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as organizações instrumentais e não instrumentais. E antes de eu iniciar efetivamente aqui a aula, quero lembrar vocês que eu até tinha comentado que ia liberar o questionário, né? Por exemplo, ele libera hoje e encerra amanhã. Eu ia liberar ele meia-noite, né, para começar bem cedinho, porém achei melhor liberar ele depois da nossa aula, a partir das 9 horas. Porque tem assunto lá do questionário que eu ainda vou discutir na aula de hoje, eu fiquei com medo de liberar antes, já correr para responder e aí acabar errando questão porque não teve aula ainda, tá? Então, finalizando a aula de hoje, eu já libero lá o questionário e lembrando que são 7 questões e 2 tentativas por aluno, tá? Então, e vai prevalecer, vai valer a nota da tentativa mais alta, não da última tentativa. Então, você fez uma e tirou 40 pontos, e fez uma segunda e tirou 90, vai valer a segunda. Fez a primeira, tirou 80, e a segunda tirou 40, vai valer 80. Tá? Então, sempre vai, no meu caso, na minha disciplina, vai prevalecer a nota mais alta. Outra dica que eu dou para vocês ao responder o questionário. Eu programei o questionário com um tempo de 10 horas para cada tentativa. Só que não é assim, eu entro, tenho 10 horas para responder, a partir do, né, qualquer momento, vou abrir aqui para ver como é, daí vou voltar mais tarde para fazer. Abrir o questionário já está contando 10 horas, tá? Então, deu 9 horas, você já abriu o questionário, independentemente de você entrar ou sair, 19 horas da tarde ele vai encerrar, tá? Então, eu peço para que vocês abram ele de fato na hora que vocês forem sentar para fazer. Essa é uma observação. A outra observação é que, como eu sei que tem alguns de vocês que trabalham, vocês estão tendo aula com 6 ou 7 outras disciplinas, geralmente eu deixo um tempo, né, para vocês fazerem. Então, amanhã, que é sábado, a gente não tem aula ao vivo, como a gente está tendo aqui agora. Amanhã a aula é reservada para que vocês respondam o questionário, tá? Então, não tem aula ao vivo, não abro essa sala aqui, porém, eu fico disponível ali no chat do SIGA, né, quando você entra, tem a opçãozinha ali de chat, qualquer coisa amanhã, um pouco antes da aula, eu printo, mostro certinho onde que entra para acessar o chat, e aí, caso tenha alguma dúvida que eu consiga sanar sem prejudicar o ensino de vocês, eu sano sem problema nenhum, tá? Mas aula ao vivo, igual a gente tem, não tem. Professora, eu não quero fazer, eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã à tarde, amanhã à noite, não tem problema, tá? Eu deixo um horário disponível para isso, mas, como vocês sabem, eu não obrigo a estar ali naquele momento, não obrigo a estar ali presente, desde que faça, desde que assista. E lembrando também que, fechando essa atividade amanhã, no domingo eu lanço a frequência de quem fez. Então, quem fez, independente da nota, vai ter ali as frequências dessa atividade. Quem não fez, vai ficar com a falta, tá? Só esses recados aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda quanto à metodologia ou quanto a operacionalizar esse questionário, não sei se é a primeira vez que vocês vão utilizar, mas é bem simples, é bem tranquilo. Outra dica que eu dou também é que se você tiver opção, eu sei que tem aluno que não tem opção de computador ou notebook, é só o celular, tá? Mas se você tiver, opte por responder pelo computador ou notebook, porque no celular dá para responder, só que a letrinha às vezes pode ficar pequena, é ruim ali os botãozinhos para marcar, tá? Ele não tem ainda uma acessibilidade necessária para responder perfeitamente pelo celular. Mas é possível, tá? Dá um certo trabalhinho ali, mas é possível, tá? Bom, então, retomando aqui, encerrando aqui a parte de recados, caso ainda fique alguma dúvida, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, né, ou utilizar o chat, como Yasmin fez aqui, tá? Sem problema nenhum, pessoal. Então, relembrando alguns pontos, né, das aulas anteriores, a gente comentou que a administração ela é uma condição indispensável para o sucesso de cada empresa, né? O sucesso de cada empresa depende aí
do tão quão bem ela é administrada. Falei também que a administração ela deve representar uma solução para a maior parte dos problemas que afligem a humanidade nos dias de hoje, tá? Ah, mas é saúde, professor? Sim, a administração, se conhecer da área da saúde, com certeza vai ter algum tipo de solução, seja para organizar uma fila, por exemplo, de vacinação, seja para organizar um cronograma, um planejamento de vacinação, tá? Então, sempre você vai ter ali a administração imbuída, envolvida nesse ponto, tá? Rayane, pode fazer a pergunta, tá? Eu vou avançando aqui um pouquinho, daí daqui a pouquinho eu já respondo, tá? A tarefa da administração, ela envolve a interpretação e delimitação de objetivos a fim de se alcançar em uma ação por meio das 4 funções básicas que a gente vai discutir mais profundamente mais adiante, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. E a administração, ela revela-se nos dias de hoje como uma das áreas do conhecimento humano mais impregnada de complexidade e desafio, justamente porque a administração não vem com um manual pronto, não vem com um livro de regra, de código que diz o que realmente deve ser feito ou não, tá? Deixa eu ver aqui o que a Rayane perguntou. Dentro das 10 horas de prova, pode entrar e sair várias vezes? Pode sim, tá, Rayane? Pode entrar e sair quantas vezes quiser, tá? Abrir o questionário, ele tem um reloginho lá em cima que mostra a carga horária, tá? Você pode entrar, só a única coisa que eu ressalvo é que tem a opção de salvar antes de você sair. Então, não esqueça de clicar em salvar antes de sair, porque senão ele vai perder o que você já marcou, tá? E pode ser que às vezes, ao entrar e sair, ele embaralhe ali a ordem das perguntas, tá? Só esse destaque aí que eu dou também, tá? Eu tô vendo o pessoal até colocar aqui em relação a travar a voz ou vídeo, de fato isso até pode acontecer, pessoal, mas eu tenho uma outra tela aqui que eu acompanho em paralelo, que ela mostra um indicador aqui se está travando ou não. Mas, caso acontecer, registra aí no chat que está travando e tal, para todo mundo. Se eu ver que várias pessoas estão reclamando que está travando, eu dou uma pausa aí na aula para ver se a internet normaliza, tá? Então, basicamente, né, o que a gente tinha que relembrar era isso. Falando um pouquinho, né, o assunto as organizações instrumentalizadas ou não instrumentalizadas, eu vou fechar esse ponto quase que nos últimos slides ali, tá? Em resumo, o que eu posso dizer é que você tem 2 tipos de administração que você pode gerir. Instrumentalizada, que é aquela que deriva, ou seja, que vem de uma pessoa que tem formação, tem um conhecimento científico, conhece as teorias de gestão, de administração. E a não instrumentalizada é aquela que a pessoa faz pelo erro aprendizado, né? O que significa essa técnica do erro aprendizado? Você faz. Se ninguém falar que está errado, você entende como certo e continua fazendo até que alguém diga ou até que você constate que está fazendo errado, tá? Mas para eu poder, isso que eu estou falando é uma maneira muito simples de resumir o que é organização instrumentalizada e não instrumentalizada, eu preciso explicar um pouquinho o contexto e a perspectiva da administração. Então, a tarefa básica de um administrador, ou da área da administração, é fazer as coisas através das pessoas. Lembra que eu comentei que o tripé é básico, né? Pessoa, recurso financeiro e recurso material. Então, você vai pegar ali as pessoas, os recursos financeiros e os recursos materiais, e vão conduzir eles seja dentro de serviço público, hospital, universidade, instituição militar, igreja, tá? Para que essas pessoas trabalhem em conjunto para conseguir objetivos comuns, tá? E o sucesso ou o fracasso vai depender da capacidade daqueles que exercem a função administrativa. Então, aqui eu faço um destaque para o administrador e para o empreendedor, tá? Vocês devem ter uma disciplina de empreendedorismo, é uma disciplina que eu ministro também, porém, como eu estou em cargo de gestão, pode ser que eu acabe não ministrando ela para vocês. Mas qual que é a diferença do administrador e do empreendedor? O empreendedor,
né, é o cara ou a cara, né, o homem ou a mulher, que tem as ideias de negócio. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu tenho uma ideia de um negócio que vai vender muito bem. Uma solução para um problema de algumas pessoas que vai atender uma determinada demanda. Esse é o empreendedor, ele tem as ideias, ele tem algumas características de comportamento empreendedor, não necessariamente ele tem que tocar o negócio. Né? Quando eu chamo de tocar, é contratar, demitir, dizer aonde vai aplicar o dinheiro, fazer levantamento de custo, fazer levantamento de preço. Tá? Isso é papel do administrador. Tá? O empreendedor vai entrar com a ideia. Tá? Deixa eu responder uma outra pergunta aqui do Adson de questionário. Adson, a nota vai sair de fato assim que você finaliza o questionário, ele vai dar um percentual ali de acerto. 76%, isso é uma nota 7,6. 85% é uma nota 8,5. Tá? Vocês vão saber o percentual de acerto, porém vocês ainda não vão saber o que você errou e o que você acertou. Tá? Você só vai saber o que você errou e acertou em cada questionário a partir do domingo, quando encerrar o questionário, tá? Porque senão pode ter aí compartilhamento de acertos e erros, né? E não é isso que eu quero, tá? Então, você acertou ali 76%, 77%, significa que você errou ali algumas questões, daí precisa rever ali antes de responder novamente, tá? Retomando aqui, né? Qualquer que seja a posição ou nível que ocupe o administrador, quando tem responsabilidade por subordinado, só pode alcançar resultado através da efetiva cooperação de subordinado. Então, o empreendedor, aliás, lembrando que lá o conceito de administração é alguém que está sob subordinação de alguém, né? Alguém que está subordinado a alguém. Administer, tá? Então, a diferença do empreendedor e o administrador é essa, tá? O empreendedor, ele geralmente entra com as ideias, assim, o fato da pessoa ser empreendedora também não é impeditivo para que ela possa ser administradora. Tá? Você tem vários casos aí, por exemplo, a própria Luísa Trajano, dona do Magalu, que ela é empreendedora e ela é administradora. Tá? Então, a questão é que não é a mesma coisa. Tá? A pessoa que é empreendedora e administradora tem dois perfis, diferente de quem só administra ou de quem só empreende. Tá? E toda organização precisa ser administrada corretamente para alcançar os seus objetivos com a maior eficiência e economia, seja de tempo, de recurso, de materiais, de pessoas. E por conta das limitações física, biológica, psíquica, né, mental, aí quando eu falo psíquica no sentido mental, né, o homem, aí no caso o ser humano, né, não do gênero masculino, o ser humano em si tem a necessidade de cooperar com outras pessoas para que, em conjunto, alcance os objetivos. Então, existe lá um conceito da filosofia que diz que nenhum homem é uma ilha, tá? É uma frase aí como é que chama? Do John, puxa, como é que é o nome dele? John Donne, tá? Vem lá da filosofia, tá? E que ele, né, a frase completa é assim, que nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo e que todo mundo faz parte de um continente. Então, essa afirmação dele, tá, diz que ainda que você seja muito bom em tarefas individuais, ainda que você seja muito bom com alguns aspectos individuais, você precisa de outras pessoas para ajudar, para facilitar, para organizar, cooperar com sua vida, com a gestão empresarial, enfim, tá? E ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, a gente comentou também na aula passada que a administração ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Ela surgiu como ciência ali no final dos anos 1800 e ela começou a ser reconhecida como a ciência a partir do início de 1900, com algumas teorias, algumas pessoas, tá? E alguns pontos que eu quero frisar para vocês com relação a essas teorias que eu vou explicar aqui.
o fato de ter nascido uma teoria não gera a morte de outra teoria. Ou seja, uma das primeiras teorias da administração foi a administração científica, por conta do Frederick Taylor, que fez um estudo dos tempos e movimentos. Logo na sequência, você teve o Fayol com a teoria clássica, o Hunt com a neoclássica, entre outros. Tá? Então, para ter nascido a clássica, não necessariamente teve que morrer a científica. Tá? O que acontece é que algumas pessoas, alguns administradores, que na época não eram administradores, era engenheiro, era psicólogo, era operário, né? Ele enxergava alguns problemas, algumas falhas naquela teoria e propunha uma correção naquela teoria. E essa correção, muitas vezes, era o nascimento, o surgimento de uma nova teoria. Tá? Então, e toda teoria, tá? Toda teoria administrativa, ela teve um nascimento, ela teve um motivo para ela nascer, e ela também teve um enfoque, né? Ou seja, ela teve um ponto central ali que caracteriza ela. Então, rapidamente aqui, você teve, ao longo do tempo, as teorias que deu ênfase nas tarefas, na estrutura, nas pessoas, no ambiente, na tecnologia e na competitividade. Tá? Basicamente, nessas 6, que a gente vai falar sobre elas um pouquinho, né? Nessas 6 variáveis, digamos assim, da área da administração. Tá? Então, a gente tem 6 variáveis básicas, que eu vou explicar já já, e cada uma delas teve uma determinada ênfase. Percebam, deixa eu habilitar aqui a minha caneta, só um pouquinho. O vermelho aqui que destaca mais. Percebam que nem sempre elas são sequenciais. Né? Então, a administração científica 1903, a teoria clássica 1916, a neoclássica quase 40 anos depois, 1954. A teoria da burocracia em 1909, estruturalista em 47, relações humanas 1932. Tá? Na verdade, relações humanas não é estrutura, ela é aqui embaixo, em pessoas. Tá? Tem um errinho aqui, depois eu corrijo. Acho que eu acabei mesclando célula errada aqui. Então, cada uma dessas teorias, ao longo do tempo, foi sofrendo mudanças, foi sofrendo influência, seja do ambiente interno ou externo, e isso foi moldando à medida que a sociedade também ia se moldando, também ia se evoluindo. Professor, o comportamento da sociedade influenciou na administração? Claro que sim, tá? O comportamento da sociedade dita muitas vezes os rumos da economia, dita muitas vezes o rumo da administração, tá? Dita muitas vezes o comportamento das pessoas, seja de colaborador, seja de comportamento empresarial como um todo, tá? Então, o importante de eu destacar desses itens aqui é que e aí, assim, o fato de ter nascido uma teoria nova não necessariamente torna aquela teoria antiga errada, tá? O fato de ter uma nova teoria não necessariamente torna aquela errada. A questão é que, dependendo do ponto de vista, parece que uma está certa e parece que outra está errada. Como assim, professor? Eu vou fazer um contraponto entre duas teorias aqui que elas são antagônicas, ou seja, elas divergem do enfoque principal. Tá? Por exemplo, na administração científica e na administração clássica, né, com Frederick Taylor e o Fayol, tá? Na cabeça deles, o ser humano é vinculado a essência da natureza humana é vinculada ao dinheiro. Ou seja, o ser humano é motivado a trabalhar em razão do dinheiro. Ele só trabalha não porque ele gosta ou porque ele quer. Ele trabalha porque ele quer ganhar dinheiro. Tá? Isso é o que esses dois autores afirmam. E eles dizem que o ser humano é de natureza preguiçoso, o ser humano é de natureza... como é que chama? Egoísta, o ser humano é de natureza invejoso, e aí ele trabalha para ter dinheiro justamente para contrapor esse
para ele crescer dessa maneira, para ele ter a satisfação dele vinculado ao crescimento econômico dele. Já a teoria das relações humanas do Elton Mayo diz o seguinte: tudo bem, a pessoa precisa de dinheiro, né? O foco dela também é com que a pessoa alcance, né, o sucesso financeiro, porém, ele diz que as pessoas têm, cada um tem satisfação e motivação diferente, e elas buscam no trabalho essa satisfação quando elas são elogiadas, quando elas são recompensadas adequadamente, quando elas são motivadas, elas tendem a produzir mais, tá? Então, enquanto a teoria da administração científica foca no homem econômico, que é aquele voltado puramente ao dinheiro, e ele não quer trabalhar, ele trabalha por conta do dinheiro, a teoria das relações humanas diz que esse ser humano, o dinheiro é a consequência, e não o fim. Ele quer trabalhar, ele quer se relacionar com outras pessoas, e, obviamente, ele não quer fazer isso de graça, ele quer o dinheiro. Porém, ele tem que se sentir bem, para ele se sentir motivado e para ele poder fazer, tá? Então, só passando aqui rapidinho nessas teorias, né? A científica, a clássica e a neoclássica foca muito na racionalização do trabalho, foca muito no nível básico ali, nas tarefas, no dia a dia, de como fazer, de que forma fazer, tá? E eu devo postar até amanhã alguns videozinhos no CHA que vão explicar um pouco melhor essa questão do estudo dos tempos e movimentos, tá? Rayane, não tem problema ficar com a câmera aberta, não, tá? Quem quiser ficar com a câmera aberta, pessoal, fica à vontade. Eu não ligo, não, tá? A critério de vocês, tá? Por mim, não tem problema. Só tomar cuidado, obviamente, para não passar pelado em frente à câmera, só tomar cuidado, obviamente, o que vai aparecer de fundo, tá? Que não queremos cenas traumáticas logo cedo, né? Nem do professor, nem dos alunos. Brincadeira. Então, essa estrutura, vamos sai daqui. Essa estrutura, essa teoria, tá? Ao longo do tempo, ela mudou, né? O foco não era tanto na tarefa. A teoria estruturalista diz que você precisa, as organizações precisam se organizar de maneira formal, burocrática. E a gente vai ter uma aula só para falar disso aqui, sobre Max Weber, tá? Antigamente, as empresas, né, como elas vieram do campo, migraram para a cidade, né, elas saíram de uma situação que na época era campesina, na época era artesanal, vieram para a cidade para ser industrial, para crescer a produção em larga escala, elas tinham relações informais. O que significa isso? Você entrava para trabalhar, alguém dizia que era para fazer assim, e você não questionava porque as coisas eram feitas assim. Hoje, a maioria dos cargos, seja pública ou privada, geralmente vem dizendo o que você tem que fazer, você tem um manual de rotina, você tem um procedimento operacional padrão, que é a formalização do que você tem que fazer, é botar no papel um aviso, um ofício, um documento, um memorando. Então, o que antes, aqui na administração científica, era puramente informal, na ênfase na estrutura, tornou a organização mais formal, mais papelória, mais documental, tá? Quando passou a dar ênfase nas pessoas, e aí pega a teoria aqui das relações humanas, a teoria do comportamento organizacional e do desenvolvimento organizacional, o foco passou a ser nas relações interpessoais. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, a Aline para fazer um trabalho com a Gabriela, vai render mais do que eu colocar a Aline para fazer um trabalho, por exemplo, com a Roseli. Tá? Isso aqui de maneira hipotética, tá, pessoal? Então, eu começo a estudar quem rende mais com quem, né? Tal como um time de futebol. Às vezes tem jogador que rende super bem porque não é ele ali em si, é quem dá apoio para ele, né? Quem dá suporte para ele. Numa organização, da mesma maneira. Às vezes a pessoa é boa, porém, ela não está num ambiente favorável, ela não está com um chefe ou com um líder que se relaciona bem com ela, tá? Posso falar para vocês da minha experiência de gestão na Unemate, que eu já cheguei a receber ofício
de chefe, assim, dizendo que não quer aquela pessoa porque ela não trabalha. E aí falei, bom, o que eu tenho que fazer? Mudar ela de setor. Eu mudo ela de setor, e de repente ela trabalha, que é uma beleza, ela rende que só. Então, a teoria das relações humanas passou a enxergar que as pessoas não eram máquinas, que as pessoas têm sentimento, que as pessoas têm emoção, tem dia que vai estar bem, tem dia que vai estar mal, né? Enquanto que na administração científica, quando a ênfase era na tarefa ou na estrutura, o sentimento das pessoas ou a vontade, o interesse era deixado de lado. Quando a ênfase era na tarefa ou na estrutura, os administradores enxergavam as pessoas como robô, como máquina, como uma pessoa que não era dotada de sentimento, de emoção, e por isso não ligava, não levava isso em consideração na hora de contratar, na hora de formar as equipes ali de trabalho. Tá? Depois disso, a ênfase passou a ser um pouco mais no ambiente, né, em que você passou a dar uma observada depois da Segunda Guerra Mundial na questão do que está acontecendo, né, com a globalização, com o avanço da tecnologia e da comunicação, você passou a dar um enfoque maior no relacionamento das organizações, da sua com as outras, de aonde a sua organização está inserida no contexto social e o quanto a sua empresa é importante ou relevante para as pessoas. Né? Então, passou a se ter um negócio que a gente chama de visão sistêmica, de você enxergar o conjunto como um todo e não cada parte de maneira individual. Tá? Depois, nos anos aí de 1970, teve a teoria da contingência, né? Foi uma evolução aqui, pode ver que ela aparece tanto na ênfase do ambiente quanto na tecnologia, porque o fator tecnológico, ele só passou a ser relevante, só passou a ser estudado depois que se deu a importância da visão sistêmica, né? Então, eu não preciso comprar só de um fornecedor, porque tem outro fornecedor que vende mais longe e que vende o produto mais barato, né? Aquela ideia de comprar local, de comprar do mais perto, nem sempre era o mais barato. Antigamente essa era a ideia, né? Vou comprar aqui do fornecedor mais perto porque tende a ser mais barato. Então, e a ênfase na competitividade, que é também uma variável extremamente relevante, porque toda organização, ela precisa encontrar o que ela tem de diferente, o que ela tem de competitiva, qual é o diferencial competitivo dela. Então, a competitividade veio falando da teoria do caos, da teoria da complexidade, da aprendizagem organizacional, a questão do capital intelectual, né? Então, o que significa isso? Às vezes, vale a pena eu pagar um salário mais caro para aquele funcionário, para aquela pessoa, porque ele rende por 2, por 3, ele é proativo, ele ou ela, né? É proativo, é dinâmico, é uma pessoa responsável, eu posso contar que ela não vai faltar, é uma pessoa que me passa confiança, segurança, tá? Então, só citando alguns exemplos para vocês, hoje há uma busca muito grande em cima de boas empregadas domésticas, por exemplo. O que isso? Eu perguntar para vocês o que é uma boa empregada doméstica. Quem tem empregada há 8, 10 anos não é aquela que cozinha melhor ou que limpa a casa melhor. O grande diferencial competitivo hoje de uma empregada doméstica é a questão de confiança. Se ela não vai te roubar, se ela não vai quebrar as coisas na sua casa, se ela não vai furtar, né, algum objeto, se você pode deixar seu filho, sua filha com ela, né? Então, muitas vezes isso é mais relevante do que às vezes a comida dela às vezes é ruim, mas ela é de confiança, ela é gente boa, né? É uma pessoa esforçada, né? Então, obviamente tem aqueles empregadores que procuram a pessoa perfeita, que cozinha, que lava, que passa, que faz 1001 utilidade, mas aí quer pagar para ela um salário mínimo. Em Cuiabá, em capitais, esse tipo de empregada doméstica hoje está recebendo dois salários mínimo e meio, às vezes até 3, 4 salários. Porque se cozinha bem, passa bem, lava bem, cuida da casa, é de confiança, é quase que um salário para cada característica dessa. Tá? Da mesma forma,
quantas e quantas empresas que eu reconheço que, principalmente empresas da área de software e de tecnologia, que ganham um rio de dinheiro vendendo software, vendendo programa, e pagam uma merreca de salário ali para o colaborador. E o que o cara faz? Ele vê que ele é a essência da empresa, ele vai lá, sai da empresa e monta a empresa dele e vira concorrente. Tá? Da mesma maneira com a função de contador, de contabilista, né, que trabalha, por exemplo, no escritório. O dono do escritório está ganhando um rio de dinheiro, está com 80, 90, 100 empresas fazendo a contabilidade e remunera mal ali o contador. O contador fala, poxa, eu estou fazendo tudo aqui, eu vou abrir meu próprio escritório. Né? Por que eu estou trabalhando para os outros, eu estou ganhando aqui 2, 3 mil reais e o cara ganhando 50, 60 mil por mês. Tá? Então, alguns escritórios grandes de contabilidade, hoje, eles não dão a contabilidade total da empresa para cada contador fazer. Geralmente, ele te contrata e te passa um departamento. Então, em vez de você fazer escrituração, folha de pagamento, a emissão das guias de impostos e tal, você vai cuidar do departamento de pessoal. Então, você vai cuidar de um foco da empresa. Você vai saber tudo daquele setor, daquele departamento, de várias empresas. Tá? Então, do mesmo jeito que antigamente você tinha uma pessoa montando o carro do início ao fim, cada carro construído de maneira integral do início ao fim, hoje essa evolução da administração aplicada à contabilidade diz que o contador não tem que fazer, a não ser que você for autônomo e você mesmo for o contador da sua empresa, né? Você mesmo for a personificação do escritório. Mas em grandes escritórios, você vai cuidar de departamentos, tal como numa indústria automotiva, tem a pessoa que só solda, tem a pessoa que só pinta, que só faz parte elétrica, que só monta motor, que só aperta parafuso, tá? Em razão da eficiência e da objetividade, tá? E até para cuidar a questão de concorrência e de competitividade. Só para fechar esse ponto, o que eu falo também da competitividade é que, assim, toda empresa, todo comércio, quando vende alguma coisa para o cliente, ele precisa saber por que o cliente procurou ela e por que ele vendeu aquele produto. Foi pelo atendimento? Foi pelo preço mais baixo? Foi pela forma de entrega? Foi pela forma de pagamento? Então, isso é importante saber, porque às vezes o cliente está indo na sua empresa por uma razão, por um fator de competitividade. Quando você corta esse fator de competitividade, você acaba perdendo o cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Cáceres, tem uma loja de material de construção, né, que ela vende o produto um pouquinho mais caro. Porém, ela garante a entrega do produto ali, do material de construção, no mesmo dia. Tá? E isso é um fator de diferencial competitivo. O lugar que vende um material de construção mais barato leva 2, 3 dias para te entregar esse material. E quem mexeu com obra, quem mexe com obra, sabe que pedreiro, na segunda-feira à tarde, você pergunta para ele assim, tá faltando material? Não, não tá tudo certo. Terça-feira de manhã, ele vem com a lista de compra de material que está faltando. E aí, se você não comprar, a obra fica parada, você fica pagando ele com a mão de obra parada, né? Então, um pedreiro precisa ser estudado, e não é um ou dois, quase que todos são assim, né? Então, nesse sentido, nessa relação, tem gente que prefere pagar mais caro, sabe que está pagando mais caro, mas sabe que pode confiar na entrega. O cimento que ele paga mais caro, ainda que pague R$1 ou R$2 mais caro, sai mais barato do que pagar um pedreiro e o pedreiro não trabalhar aquele dia. Tá? O atendimento, a forma educada, cordial, cortês que a pessoa atende, falando em material de construção, por exemplo, tem uma determinada loja aqui de Cáceres também, que tem gente que faz fila para ser atendido com um vendedor, de tão bom, de tão atencioso que ele é. Tá? Então, aí a empresa vai e demite aquele vendedor, vai perder cliente. Tá? Então é importante você saber o fator de competitividade, porque às vezes é isso que está fazendo a sua empresa sobreviver. Então, de certo modo, todas as teorias administrativas são aplicadas às situações de hoje. Tá? O modelo da administração científica, ele se aplica muito bem à estrutura do Exército, por exemplo, das Forças Armadas, que tem hierarquia, unidade de comando, divisão de trabalho e tarefa, subordinação, tá?
diferente, por exemplo, da teoria das relações humanas. Não se aplicaria bem, por exemplo, na organização militar. Tá? O administrador precisa conhecer bem essas teorias para ter à sua disposição um naipe de alternativa interessante para cada situação. Então, é aquilo que eu comentei, né? Como nem todas são razões verdadeiras e nem todas, o fato de aceitar uma não rejeita a outra, tá? O administrador tem que ter um leque de opção para decidir o que ele vai aplicar em cada momento. E o estado atual da TGA, ou seja, da Teoria Geral da Administração, é muito complexo. Ela permite uma variedade enorme de abordagens ao seu respeito, e o objeto de estudo engloba um enorme leque de variáveis que devem ser levadas em consideração. Então, você nunca descarta uma opção de maneira definitiva, tá? Muitas vezes você tem opção mais relevante e menos relevante, a mais ideal, a menos ideal. A menos prejudicial não é a que é certa, é a menos prejudicial e a mais prejudicial. Não existe uma resposta certa, tá? E hoje em dia, a TGA estuda a administração das empresas e demais tipos de organização do ponto de vista da interação e interdependência entre essas 6 variáveis principais que eu comentei com vocês, cada qual objetivo específico de estudo. As 6 variáveis básicas, né, que é essas que eu falei, tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente, competitividade, constituem os principais componentes do estudo da administração de empresa. E o comportamento desses componentes, ele é sistêmico e complexo. Cada um influencia ou é influenciado pelos outros. Tá? Então, esse aqui exemplifica, tá, a inter-relação dessas 6 variáveis básicas que a gente chama aqui, tá? E cada uma delas influencia ou precisa ser influenciado pelas outras. Como assim, professor? Tá? Por exemplo, uma empresa que investe em tecnologia precisa de pessoas que saibam lidar com tecnologia. Quanto mais tecnológica essa empresa for, menor é o número de pessoas empregadas nessa empresa. Porém, exige um maior número de pessoas qualificadas, que saibam operar esse sistema. E, por consequência, quanto mais sistematizado, mais tecnológica ela for, menos tarefas ela deve gerar para essas pessoas. Tá? Porque o ambiente de trabalho dela pode ser ou não competitivo e pode exigir ou não uma estrutura competitiva ou não. Então, vejam, deixa eu limpar aqui a tela. Deixa eu ver aqui onde que eu limpo aqui a tela. Tá? Percebam que todas elas, mais ou menos, se relacionam. A parte da estrutura, tem empresa hoje que ela está sendo, que, por exemplo, o home office funcionou muito bem, né? Então, ela não precisa ter uma estrutura física, em contrapartida, ela precisa de uma estrutura tecnológica melhor. A divisão de tarefas. Se a divisão de tarefa estiver bem distribuída, bem equilibrada, você consegue otimizar e trabalhar com um número menor de pessoas. O ambiente, ele leva em consideração a questão de comportamento das pessoas, se elas estão mais dispostas, menos dispostas, se elas estão mais acessíveis, menos acessíveis, se elas estão mais felizes, menos felizes, e por aí vai. Tá? O ambiente tem muito a ver com o contexto. Então, isso pode influenciar ou não as outras variáveis. E aí, a falta de uma acaba influenciando no crescimento ou dependência de outra. Tá? Então, quando a gente chama que são variáveis dependentes, pode ver que as flechinhas, as setinhas, sempre estão apontando uma para a outra. Tá? A flechinha, a setinha sempre aponta uma para a outra, justamente para demonstrar essa interdependência dessas variáveis aqui. Então, quando a gente vai fazer uma consultoria, professor, por que eu tenho que saber isso? Onde que eu vou usar isso na contabilidade? Tá? Caso vocês optem por fazer uma contabilidade de um escritório privado, né, trabalhar em escritório privado, vocês vão perceber que parte do lucro ou parte do resultado de sucesso ou insucesso dessa empresa, né, o lucro ou prejuízo que ela está tendo, pode vir, ou provavelmente vai vir de uma dessas variáveis aqui, tá? Então, e para isso você precisa de uma
de saber, por exemplo, se essa organização está instrumentalizada ou não está instrumentalizada. Como assim, professor? Tá? Ela tem processos formais, né? Como é que é o processo de venda dela? Como é que é o processo de recebimento? Tá? Ela tem controle, ela tem planejamento, né? As tarefas estão bem distribuídas. Então, o fato, né? Eu lembro de uma vez ter feito a consultoria para uma empresa e ela trabalhava com 6 vendedores. E aí, o que ela fez? Ela dividiu, por exemplo, 120 clientes para 100 vendedores. O que ela fez? 20 clientes por vendedor. Tá? Foi a conta que ela fez. Só que teve, aí ela divide por rota também desses vendedores. Só que eu peguei para observar algumas rotas dessa e tinha vendedor que ele não conseguia passar nos 20 clientes todo dia, porque eram clientes grandes, então ele precisava fazer venda grande. Uma venda grande você tem que sentar, conversar. É diferente de uma venda pequena ali, que o cara quer 2, 3, é mais objetivo. Tá? Então tem a coisa política aí, que exige do vendedor um lado político. Então, muitas vezes, você entendendo o funcionamento da empresa, você vai entender por que ela está dando lucro ou prejuízo, né? Às vezes a empresa, essa que me contratou para consultoria, falou assim que ela estava vendendo, mas não sabia onde estava indo o dinheiro, né? E aí eu descobri que ela vendia para Cáceres e para a região, né? Mirassol, Quatro Marcos, Arapuanga, Lambari, Rio Branco, Salto do Céu. E eu descobri que a venda aqui em Cáceres estava dando lucro. A venda para a região estava dando prejuízo. O que ela ganhava e tinha de lucro aqui, ela estava perdendo, entregando e vendendo esse produto na região. E aí, para suprir esse prejuízo da região, ela tinha que aumentar o preço de venda ou reduzir o custo dela. E aí ela não conseguia fazer isso. Eu falei, então a solução sua não é vender mais. Quanto mais você vender para a região, mais prejuízo você tem. A solução sua é parar de vender, já que você não consegue ser competitivo na região, ter um preço que as pessoas, que você possa ser competitivo, então não venda, né? Então, muitas vezes, é isso que você vai dizer para o dono da empresa, é isso que você vai dizer para o empresário, né? Às vezes é necessário dar um passo para trás. Tá? Às vezes é necessário perder para ganhar. Então, você precisa entender essas variáveis para aí sim você poder entender aonde precisa chegar. Tá? Então, deixa eu avançar aqui um pouquinho, tá? E falar sobre o histórico da administração e a instrumentalização. Nos dias de hoje, tá? Ao longo da história, a administração se desenvolveu de forma muito lenta. A gente está falando aí de 1900 para cá. A cada nova teoria era geralmente 10, 15, 20 anos. E ela teve duas fases, assim, até o século XIX, ela foi muito, 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 muito lenta, tá? E a partir do século XX é que, de fato, ela ganha um impulso mais exponencial, ela passa a crescer de maneira mais rápida, mais veloz, tá? No final do século XIX, a sociedade era bem diferente da sociedade de hoje. Havia poucas organizações e de pequenos portes, né, sendo que predominava as pequenas oficinas, os artesãos independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos, né, como médico, advogado, o lavrador, o armazém da esquina, etc. O trabalho sempre existiu na história da humanidade. Porém, a história das organizações e da sua administração é um capítulo que teve seu início há muito pouco tempo, ou seja, do início do século XX para cá. Então, sempre teve trabalho na humanidade. Porém, o estudo desse trabalho, o estudo dele passou a ser um pouquinho mais recente. Tá? E, ao longo do tempo, cada área, cada ciência contribuiu mais ou menos para a evolução ali da administração. Então, teve a influência dos filósofos, a influência da igreja, a influência da organização militar, a influência dos empreendedores, a influência dos economistas e dos empreendedores. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas influências para que vocês possam entender melhor esse contexto. Tá? Ao longo dos séculos, que vai desde a antiguidade até o início da Idade Moderna, a filosofia focou em preocupação um pouco distanciada do problema administrativo. Francis Bacon, que era um filósofo inglês,
ele tinha um método baseado no que a gente chama de a prevalência do principal sobre o acessório. O que significa isso? Tá? Você tem muito problema, você tem muitas coisas para fazer, você tem que separar aquilo que é importante do que não é importante e organizar por prioridade. Lembra que eu falei para vocês, logo na aula de apresentação, que vocês precisam fazer uma lista do que tem que fazer, separar por ordem de prioridade? Ele deriva dessa teoria aqui, tá? O Francis Bacon, René Descartes foram duas pessoas, né, filósofo e o Descartes era matemático também, e o René Descartes, ele criou coordenada cartesiana, ele deu impulso à matemática e geometria, e na filosofia, tá, ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, no qual ele descrevia que o método filosófico dele, chamado de método cartesiano, era um método muito eficiente para resolver determinados tipos de problema. Tá? Então, ele dividiu, o René Descartes, ele dividiu em 4 princípios, tá? 4 princípios desse método cartesiano. Então, o primeiro princípio é o princípio da dúvida sistemática, que dizia o seguinte: você não deve aceitar as coisas tudo como verdadeiro, tá? Você sempre tem que duvidar da veracidade das coisas, tá? A não ser que você tenha, de fato, uma evidência clara e correta de que aquilo é realmente verdadeiro. Então, ele também dizia que a única verdade, né, a única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer, né? Fora, que na verdade, isso até começa a ser questionado hoje, né? Tem gente que está estudando lá congelar as pessoas e ressuscitar ela daqui a um tempo, né? Tem gente estudando sobre isso. Mas ele colocava aqui, no princípio da dúvida sistemática, ou no princípio da evidência, eu só vou dizer que esse copo está com água se de fato eu beber e compreender que isso é água. Fora isso, pode ser um líquido venenoso, pode ser um líquido que eu não conheço, né? O fato dele ser transparente não significa que ele não tenha sabor, tá? Teve uma época aí que a Pepsi lançou a Pepsi Cristal. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu até colocar aqui uma notícia, né, uma imagem para vocês conseguirem, né? Eu vou pegar aqui. Na verdade, foi um produto que não deu certo, tá? A Pepsi lançou aqui a Pepsi Cristal. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês visualizarem. E é a Pepsi com gosto de Pepsi, mas era totalmente transparente. E era uma coisa assim, novidade e tal, só que as pessoas não gostaram de beber uma Pepsi transparente. Elas bebiam, na cabeça delas, elas associavam a água, e de repente vinha aquela Pepsi com gosto, aquela água transparente com gosto de Pepsi. Tá? Não funcionou. Então, o princípio da dúvida sistemática, ele mais ou menos já nasce com a gente, já é uma coisa que é até, de certa forma, instintiva, porém nem todo mundo faz o uso correto. Tá? Nem todo mundo, alguns usam mais, alguns usam menos. Outro princípio que ele colocou é o da análise ou decomposição. Ou seja, esse princípio visa dividir cada dificuldade ou problema em tantas partes quanto seja possível. Você divide ele nos mínimos pedacinhos, tá? E aí você resolve cada problema desse de maneira individual. Tá? Um exemplo que eu posso colocar para vocês é o seguinte: vocês têm 5 trabalhos, eu tenho um monte de trabalho, tem prova para fazer na próxima semana, você divide cada uma, né? Então, qual que vence primeiro, qual que vence segundo, qual que é o grau de dificuldade maior, qual que é o grau de dificuldade menor. Então, você tem um grande problema, você começa a dividir esses problemas. Numa empresa, por exemplo, endividada, caso vocês assumam ou forem fazer a contabilidade de uma empresa que está endividada, qual que é o problema grande dela? Dívida. Qual que é a solução? Vamos dividir a dívida e entender de onde está vindo a dívida, né? E aí vamos chamar cada credor, né? E negociar aquela dívida. Olha, bicho, eu tô te devendo, eu sei,
eu preciso continuar vendendo, né? Ou você me ajuda a pagar a sua dívida, ou eu vou quebrar e você não vai receber, né? Então, eu te devo aí 10 mil, me parcela isso em 10 parcelas de 1.000, né? Porque a maioria das empresas vende aí com 15, 20, 30, 60, 90 dias no máximo para pagar, né? E geralmente o problema que quebra a empresa é um problema de caixa, não é um problema às vezes de estrutura ou patrimônio. Então, você divide o grande problema, que é a dívida, em pequenas dívidas e você começa pagando das menores para as maiores, tá? O princípio da síntese ou da composição é justamente reorganizar o princípio que foi decomposto, né, o problema que foi decomposto. Então, você dividiu os problemas, você organiza eles em pequenos objetivos e começa pelos mais fáceis e mais simples, e aí você vai aumentando gradualmente para os mais difíceis. Vocês têm 5 trabalhos, 5 provas para fazer, comecem pelas mais fáceis, e aí vocês vão indo, vocês vão se empolgando, vocês vão animando, e aí vai indo para o mais difícil. Tal como é num videogame, para quem já jogou videogame. Se você já começa na fase mais difícil, chega a perder a graça você ir lá nas últimas fases e ser as fases mais finais. Até para não desestimular. Eu não consigo passar essa fase. Então, geralmente, você vai indo num nível mais baixo e você vai evoluindo para nível mais difícil, tal como é a vida da gente, né? E o quarto princípio, que é a numeração da verificação, consiste em você verificar ou revisar tudo o que foi feito para ver se você não deixou nada de fora, né? Então, você duvida, né, ou você questiona aquele problema para saber se de fato ele existe ou não e tão grande ele é. Você divide o problema, organiza e verifica se essa organização e correção foi feita. Tá? Então, vários princípios da administração, como o princípio da divisão do trabalho, do controle, são decorrência dos princípios cartesianos, veio lá da filosofia e da matemática. Tá? Também, a Igreja Católica também influenciou dentro da administração. Então, ao longo dos séculos, algumas normas administrativas e princípios de organização pública, que a gente vai discutir sobre isso nas aulas, acho que 8 ou 9 nossa, foram aos poucos se transferindo das instituições dos estados, né, como era o caso de Atenas, Roma, para as instituições de Igreja Católica e organização militar. Então, a Igreja Católica, ela estruturou a sua organização com uma hierarquia de autoridade, né, ou seja, ela tinha um Estado maior, que no caso é o Vaticano, e a coordenação funcional para assegurar essa integração. Então, a organização hierárquica da Igreja ela é tão simples e eficiente que a sua enorme organização mundial pode operar sob o comando de uma só cabeça, que é o Papa, cuja autoridade coordenadora é lidada por uma autoridade divina superior. Né? Então, você tem lá o conjunto lá de bispos, arcebispos, que escolhem ali, né, que fazem aquele papelzinho lá que joga no fogo para dizer se a fumaça sai branca ou preta, para dizer se temos ou não Papa. Tá? E a Igreja Católica, ela precisou se estruturar porque era a Igreja Católica que fazia o papel de representante da divindade e era ele que dizia o que você tinha ou não que fazer, o que você podia ou não fazer. Então, tem um filme chamado, deixa eu ver se é Em Nome da Rosa, O Nome da Rosa, é o nome do filme. Acho que a maioria de vocês assistiram esse filme em algum momento. Vou colocar aqui no chat, né, O Nome da Rosa. E que conta a história aí, no período medieval, que a igreja dominava e que qualquer um que tentasse descobrir ciência, né, qualquer um que tentasse fazer ciência era taxado como bruxo, o conhecimento científico era restrito, né, se as coisas aconteciam era porque Deus queria assim, né, e isso acabou bitolando muitas vezes a mente das pessoas, acabou fazendo com que as pessoas ficassem, às vezes, muito dependentes da igreja, como se a única verdade fosse somente a da igreja, né? Não estou aqui discutindo ou questionando a religião de ninguém, né? Somente fazendo esse contraponto que a igreja se colocou, muitas vezes, em determinados períodos, como papel de Estado, e ela controlava, ela arrecadava, ela dizia o que podia ou não podia ser feito. Coisa que hoje é feito pelos governantes, pelo regime da monarquia, da democracia, entre outros. Tá? E essa estruturação eclesiástica, né,
serviu de modelo para muitas organizações que hoje incorporam seus princípios e normas administrativas. Então, a quem você obedece, a quem você comanda, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá? O que é pecado dentro da empresa, o que não é, entre outros, tá? Na sequência veio a organização militar, né? A organização militar, ela é uma organização linear, ou seja, tal como a Igreja Católica é de cima para baixo, é verticalizado. Então, quem está abaixo obedece quem está um nível acima, tá? O princípio da unidade de comando é um princípio que diz que cada subordinado só pode ter um superior, e ele obedece esse um superior, tá? A hierarquia, que é uma escala de nível de comando, né, mais baixo, médio, mais alto, ela é estabelecida de acordo com o grau de autoridade. Então, essa questão de hierarquia, quando você quer conhecer, você vai num prédio que tem 10 andares, uma empresa, um escritório que funciona ali em 10 andares. Tá? Você vai lá em Brasília, por exemplo, tem os órgãos públicos, os prédios públicos, eles têm 10, 12, 14 andares, o plano diretor de Brasília proíbe, ele limita a altura de alguns prédios ali, tá? Por conta do plano diretor. E se você quiser falar com a pessoa mais importante, você vai no andar mais alto do prédio. Geralmente é onde se encontra a pessoa mais importante daquela organização, tá? Isso desde quase sempre é feito dessa maneira. É uma pessoa mais difícil de alcançar, é uma pessoa menos acessível e por ser uma pessoa um pouco, em tese, um pouco mais importante, tá? Com o passar do tempo, na medida em que o volume de operações militares aumenta, acaba crescendo também a necessidade de delegar autoridade para nível mais baixo da organização. Então, você precisa, muitas vezes, né, pensa num exército, numa guerra, fica difícil de você dar o comando simultâneo. Hoje, você ainda tem tecnologia para isso, mas antigamente não tinha. Então, você tinha que circular uma informação de maneira correta até chegar na ponta final, no soldadinho final que estava ali na guerra. Só lembrando um caso aqui da organização militar, quando eu era diretor aqui do campus de caças administrativo, um pouco antes de começar o semestre, a gente estava sem um contrato de uma empresa terceirizada e a gente precisava limpar o campus, dar uma ajeitada, porque não tinha, ficou 30 dias parado e sujou, ventou e tal. E aí, como estava em licitação ainda a empresa de limpeza e manutenção, a gente mandou um ofício para o Exército, pediu uma ajuda para o Exército para ajudar a dar uma geral no campus para receber os alunos. E eu coloquei várias coisas que tinham que ser feito lá. E esqueci de uma, que era pintar o meio-fio e passar um cal ali no pé das árvores para ficar bonitinho. E na hora eu vi o soldado lá, né, limpando, passando e tal, e falei para ele, ó, tem como passar ali o cal no meio-fio, até coloquei, tinha esquecido de colocar nas árvores. Tem como você ir lá e passar cal também no pé das árvores? O soldado fingiu que eu nem existia, né? Eu fiquei bravo com ele, falei, pô, cara grosso, mal educado, nem deu ouvido aqui porque eu tava falando. E um amigo meu me lembrou, falou, você tem que falar pro chefe dele, você tem que falar pro superior dele. Se você falar direto com ele, ele não vai te obedecer. E se ele te obedecer, o superior dele vai punir ele, tá? Então, aqueles lemas de missão dada, missão cumprida, eles derivam aí das organizações militares, justamente porque tem uma subordinação e uma vinculação hierárquica muito rígida, tá? Outra contribuição da organização militar é o princípio da direção, que a gente vai estudar profundamente, no qual todo soldado deve saber o que se espera dele, o que ele deve fazer, né? Então, no exército, as ordens têm que ser muito claras e o soldado tem que entender qual é o papel dele ali, até o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Outra influência também foi, obviamente, uma das mais pesadas, foi da Revolução Industrial, com o advento da máquina a vapor, né, proposto por James Watt. Depois eu vou postar um videozinho no Cigarro também que conta essa história. A aplicação do motor a vapor na indústria acabou concepcionando um novo tipo de trabalho que modificou completamente a estrutura social. Em que sentido, professor? O que antes uma tarefa era feita por 10, 20, 30 pessoas, foi substituído por um motor a vapor que precisava de uma pessoa para alimentá-lo. Então, até hoje, a gente vê a máquina, equipamentos, tecnologia substituindo a mão de obra braçal e gerando desemprego, tá? Na verdade, desemprego
para a mão de obra desqualificada, porque para a mão de obra qualificada está em falta no mercado de trabalho. Tá? Num período de tempo de um século, as mudanças ocorridas proporcionadas pela Revolução Industrial, né, ou seja, dos anos ali de 1900, foram maiores do que todo o ano do ano 1000 até o ano 900, ou do ano 900 até o ano 1900. Tá? O que foi feito em 100 anos foi muito maior do que foi feito em 1000 anos. Tá? E ela teve duas fases distintas. A primeira foi a primeira Revolução Industrial, que foi de 1780 a 1860, que foi a Revolução do Carvão e do Ferro, né? Então, ela teve 4 fases distintas, né? Que você teve a mecanização da indústria e da agricultura, a aplicação de força motriz à indústria, né? Motor a vapor dentro das indústrias. Teve o desenvolvimento do sistema fabril, então você teve a mudança do artesão lá do campo para o industriário na cidade. E foi a fase que se expandiu, que antes as estradas eram para passar carro de boi e carroça, começou-se a fazer trem de ferro, linha de ferro, começou a se expandir, né? Porque antes você até tinha capacidade de produzir em grande escala. Você não tinha condição de entregar, de levar isso para o consumidor final. Com o crescimento das estradas e dos meios de transporte, as indústrias passaram a produzir mais e com isso elas tinham condição de escoar ali a produção. Inclusive, pessoal, tem uma série que eu quero ver se eu consigo baixar e compartilhar para vocês do History Channel, chamado Gigantes da Indústria. Gigantes da Indústria, isso, tá? É uma minissérie, na verdade, do History Channel. Tem lá no YouTube, se vocês quiserem ter acesso, mas eu vou ver se eu baixo ali. Essa série, ela conta toda a história da industrialização, obviamente com foco um pouco mais na industrialização americana. Tá? Por que os Estados Unidos é tão desenvolvido? Por que os Estados Unidos é uma das maiores economias do mundo? Porque eles foram os primeiros a se desenvolver, tá? Do ponto de vista administrativo e industrial. Então, ele conta a história do petróleo, das linhas férreas, das instituições bancárias, do começo da industrialização da produção em massa. Tá? Então, é uma série muito bacana, que resume muito do que eu estou falando aqui em sala de aula, tá? de um jeito diferente. Aí, de 1860 a 1914, a gente teve a segunda Revolução Industrial, que foi do aço e da eletricidade. Então, a segunda Revolução Industrial começa por volta de 1860, provocada por 3 grandes acontecimentos importantes. O novo processo de fabricação do aço, que tira o ferro fundido e passa a trabalhar com aço, que é muito mais forte e resistente. Com isso, você consegue edificar prédio, consegue criar ferramentas e equipamentos que durem mais, que sejam mais resistentes. Teve o aperfeiçoamento do dínamo em 1873, né? O dínamo é para gerar eletricidade. E a invenção do motor de combustão interna em 1873, porque antes o que se queria do petróleo era o querosene, tá? O querosene é um óleo, ele não explode. E se queria querosene para iluminação de ruas, das casas, tá? E com o refino do petróleo e separando a gasolina do querosene, né, a gasolina era jogada fora, porque não tinha aplicação dela. E aí o pessoal inventou o motor a combustão para resolver o problema do descarte de gasolina, do descarte do que era um produto refinado, gasolina, e aí eles passaram a dar um uso mais eficiente para o petróleo. Tá? E algumas características da segunda Revolução Industrial são a substituição do ferro pelo aço, a substituição do vapor pela eletricidade, derivados de petróleo, né, como fonte de energia, o desenvolvimento dos maquinários mais automatizados e menos necessários mão de obra de trabalhador. Teve um crescente domínio da indústria pela ciência, então a ciência dizia o que era ou não eficiente ou ineficiente. Teve uma transformação radical do transporte e das comunicações. Surgiram novas formas de organização capitalista, então você tinha uma indústria de dinheiro, né? Então, que até então o banco era puramente para guardar, para proteger o seu dinheiro, daí o banco começou a investir em indústria e comércio e passou a dar retorno, e a expansão da industrialização até a Europa Central e Oriental e também o Extremo Oriente. Tá? Então, da calma produção do campo, do artesão, onde todos se conheciam, né, e se interagiam,
e trocavam mercadorias ali sem envolver dinheiro, né, fazia o escambo, passou-se rapidamente para o regime de produção por meio de máquina dentro de grandes fábricas, e assim a Revolução Industrial provocou várias modificações na indústria empresarial, econômica e social da época. Mas ela não chegou ainda, até então, a influenciar os princípios da administração que até então eram utilizados. Tá? Cresceu a indústria, porém, até então, os anos de 1910, não tinha tanta influência assim. Tá? Com o advento da administração científica, proposto por Frederick Taylor em 1903, é que começou na América, ali nos Estados Unidos, um movimento crescente. Tá? Depois se expandiu para a Europa ali com Fayol. E os dirigentes de empresa tentaram, né, de cuidar de como podiam, como sabiam das demandas da economia que estava em rápida expansão, e tinham por modelo as organizações militares ou eclesiásticas. Então, eles estruturavam a empresa, a organização, da mesma forma que a igreja ou que a organização militar estruturava. Ou seja, com pessoas que obedeciam a outras pessoas, né, com gente que estava subordinada a um superior, e o que você tinha a figura do capataz no campo, na fazenda, você tinha a figura do gerente ou do chefe na indústria. Tá? Você tinha também a influência dos economistas liberais, né, ou seja, Adam Smith, né, por volta de 1750, ele fundou a economia clássica, em que ele dizia que deveria haver competição. Uma boa economia é aquela onde você tenha uma livre competição entre o comércio. E na teoria dele, ele dizia que os mercados onde vigorava a competição livre, ou seja, sem intervenção do Estado, eles funcionavam de maneira espontânea, de modo de que esse funcionamento era garantido por um negócio chamado mão invisível, né, que autorregulava o mercado, a alocação de recursos de produção sem que houvesse excedente de produção ou de lucro exacerbado. Ou seja, em outras palavras, o Adam Smith dizia assim, o próprio comércio, tendo concorrência, vai fazer com que esses comerciantes, desde que eles não combinem preço, vão fazer o equilíbrio de oferta e demanda. Se o cara começar a cobrar muito alto, querer ter lucro muito alto, o produto dele não vai vender. E aí ele vai ter que abaixar e o comércio, a economia vai se autorregular por essa razão. Tá? Então, na ideia do Adam Smith, quanto mais concorrente tivesse, mais justo era o preço, né? E desde que não houvesse disfunção, né? Desde que os preços não fossem formados por cartel, desde que os preços não fossem combinados, você teria esse equilíbrio de mercado. E, na concepção dele, o papel do governo é a intervenção na economia somente quando o mercado deixasse de funcionar em condição satisfatória. Ou seja, somente quando não houvesse competição livre. Então, na visão do Adam Smith, o Estado, o monarca, o gestor, não deveria dizer, né, assim, o quanto um produto deveria custar, e por isso que, às vezes, quando o presidente, né, independente desse ou de outros, diz que ele vai regular o preço da Petrobras, ele vai dizer quanto vai custar a gasolina ou o diesel, e por isso que isso balança as bolsas de valores, porque o investidor que coloca o dinheiro ali, ele quer ter retorno, ele quer que a empresa dê lucro. E quando você tem, às vezes, um governante falando que vai interferir na política de preço, é como se alguém estivesse falando assim, olha, vou interferir no seu lucro. E aí ninguém que tem o dinheiro, o capital, quer ter um externo, seja presidente, seja um gestor, mexendo no que poderia ter como resultado do investimento dele. Tá? E aí, esse liberalismo econômico corresponde a um período de desenvolvimento da economia capitalista baseada no individualismo do jogo de leis econômicas naturais e também na livre concorrência. Nesse modelo do capitalismo, se iniciam a produção em larga escala, bem como o surgimento de novas máquinas mais modernas e mão de obra qualificada, criando situações problemáticas de organização de trabalho, decorrência de fatores econômicos e de padrão de vida. Então, o crescimento econômico fez com que gerasse alguns problemas de produção. As pessoas queriam e não tinha, esse modelo não dava conta de atender, tá? E aí, um pouquinho depois, Karl Marx e o Friedrich Engels criaram o socialismo,
do qual, na visão deles, na concepção deles, eles divergem do regime capitalista, né? Até hoje vocês veem essa guerra aí de socialismo e capitalismo, porque na visão deles, do Karl Marx e do Engels, o trabalho deveria ser coletivo, não deveria ter sobras, não deveria ter o capitalista ganhando dinheiro em cima do proletariado. Tá? Em 1867, o Marx publica o livro chamado Capital, e aí ele cria a teoria do mais-valia, em que ele diz que o capitalista explora a mão de obra, a terra e o capital, e ele concentra a riqueza na mão de uma só pessoa e não distribui a riqueza na mão de quem de fato trabalha, de fato quem cria aquele produto. Né? E aí, no início do século XX, o socialismo e o sindicalismo passam a obrigar o capitalismo a procurar um aperfeiçoamento de todos os fatores de produção. Porque, assim, o capitalismo, ele tem a sua distorção, seu exagero, em que ele quer que lucro, e aí tem funcionário morrendo, tem funcionário ficando doente, e foi onde entrou o sindicalismo, que deriva um pouco da teoria do social, e que hoje, se você recebe um auxílio alimentação, um auxílio saúde, um auxílio transporte, um seguro de vida, é justamente por conta de uma guerra sindical. Tá? Porque senão, uma participação nos lucros e resultados, tudo isso foram lutas, foram ganhos que o sindicalismo conquistou, né, para que parte daquele lucro pudesse ser ou distribuído para a sociedade através de projetos ou distribuído entre os colaboradores que, de fato, são quem toca a máquina administrativa, ali, empresarial, industrial. E aí, quanto maior a pressão exercida pelos proletariados, pelos funcionários, colaboradores, maior era a observação de redução de injustiça e mais acelerado se configurava o processo de desenvolvimento da tecnologia. Então, dentro dessa concepção, surgiram os primeiros esforços das empresas capitalistas para a implantação de método produtivo e processo de racionalização ou otimização ali do trabalho. Fazer o trabalho, construir e criar de maneira mais inteligente e mais produtiva. Aí, teve a influência também dos pioneiros empreendedores, né? Então, no século XIX teve muita inovação e mudança de cenário empresarial. O mundo estava mudando e as empresas e as pessoas também. Em 1820, começou a crescer nos Estados Unidos o empreendimento empresarial privado, né, com a construção de estrada de ferro, como eu falei com vocês, né, o aumento da exploração de petróleo e também a formação de grupos de investidores, ou seja, eu tenho uma ideia, ou seja, eu sou empreendedor, mas eu preciso de dinheiro para tocar essa ideia. Eu sei que tem petróleo aqui, mas eu preciso de dinheiro para comprar maquinário, para extrair, para refinar esse petróleo, para poder comercializar o petróleo. Tá? Então, foi a partir das estradas de ferro que as ações de investimento e o ramo de seguros também tornou-se popular. Então, as estradas de ferro geralmente assaltava trem, roubava barril de petróleo, né, e passou-se a se fazer seguros, passou a se fazer investimento em empresas de segurança e tal. E as ferrovias permitiram o desenvolvimento de território, provocando a sua rápida urbanização, porque o trem precisava parar em alguns locais, e onde o trem parava começou a se popular, a criar populações ao redor. Tá? E aí, onde tem gente que morar, tinha que habitar, alimentar, comer, aquecer, e aí isso acabou criando algumas cidades. E onde tem cidade, tem pessoas, onde tem pessoas, tem consumo. Antes de 1850, poucas empresas tinham estrutura administrativa definida. Poucas empresas exigiam a figura do administrador. Tá? Antigamente, né, em 1850, como ainda predomina um pouco até hoje, os negócios eram basicamente de família, em que 2 ou 3 parentes cuidavam das atividades principais. E aí os filhos, netos, acabavam indo trabalhar depois. Tá? Por conta disso e desse crescimento de venda, passou a surgir os grandes conglomerados. Então, as empresas, quando elas tinham investidores, elas conseguiam crescer de tal forma que elas conseguiam comprar os concorrentes, e aí, se fosse viável, ele tocava o negócio, senão ele comprava e fechava aquele negócio. Tá? Como aconteceu, por exemplo, com o grupo JBS aqui em Cáceres e em várias cidades, né?
em que o grupo foi lá, comprou o frigorífico e foi lá e fechou, justamente para não ter ali o concorrente, tá? E nessa época procurava-se maior eficiência na produção, na eficiência de compra, distribuição e venda. Os meios de se reduzir os custos diminuíram, as margens de lucro baixaram e o mercado foi se tornando saturado, as empresas começaram a procurar novos mercados por meio da diversificação de produto. Então a vida e a estrutura funcional começou a emperrar. Aí por volta do final de 1890, o John Rockefeller, que nessa série que eu comentei para vocês, Gigantes da Indústria, ele conta a história da Standard Oil, né, em que você tinha a venda de querosene no final dos anos 1900, né, ela era muito descontrolada. E aí tinha querosene que não passava pelo processo de refino correto, e aí esse querosene vinha junto com gasolina e explodia. Se você acender um balde de querosene, ele não vai explodir, porque ele é um óleo, ele não é volátil. O que faz explodir é a gasolina, que é muito volátil. Então ele criou a Standard Oil, o Standard em inglês é padronização, em que ele vendia um querosene padronizado, né, que o próprio nome da empresa diz. E com isso ele começou a crescer. E aí você tem o Carnegie que constrói a indústria do aço, né, a truste do aço, o Império do Aço, a Swift Armor, que passou a trabalhar na indústria de conserva, a Swift até teve um braço aí com a JBS, a Westinghouse, a Daimler-Benz, Henry Ford, que não tinham condição de ser ainda um império, mas começaram a criar e produzir veículos de maneira em produção em série, tá? E essas empresas estavam crescendo muito e necessitavam de uma organização. A grandiosidade de recursos que eles acabavam reunindo, né, tinha investidor que brigava com esses empresários para poder investir na empresa deles. E aí, no final do século XIX, é que o crescimento dos impérios corporativos e a expansão da indústria começou a tomar forma e começou a necessitar de uma estrutura mais bem organizada e mais bem gerida. Então, na virada do século XIX para o século XX, grandes corporações sucumbiram financeiramente porque eram desestruturadas, porque eram mal organizadas. Dirigir grandes empresas não era apenas uma questão de habilidade pessoal, como esses empreendedores pensavam. Então, eles tinham boas ideias, porém, eles não conseguiam fazer a gerência ou a administração dessas empresas. Então, começavam a ser criadas condições para o aparecimento de grandes organizadores. Então, as organizações, a preocupação dominante que se tinha na época era estruturar, construir as empresas para que, de fato, essas empresas pudessem ser ou ficar melhor organizadas e, com isso, reduzir os riscos. Tá? Então, não adiantava eu ter dinheiro, não adiantava jogar um monte de dinheiro, não adiantava ter uma ideia excelente se eu não criar e estruturar essa empresa. Talvez alguns de vocês conheçam várias empresas que ela tinha uma loja, uma matriz, de repente, quando ela começou a abrir filial, ela começou a quebrar, porque ela não se planejou, ela não se estruturou. Tá? Então, as organizações instrumentais, né, ou o que a gente chama de organizações organizadas, elas conseguiam se sustentar ao longo do tempo, e as organizações não instrumentais ou informais acabaram sucumbindo. Então, com essa aula, eu provo que não necessariamente o fato de você ter muito dinheiro você ter dinheiro e ter uma organização não instrumental vai fazer com que você quebre ela, vai fazer com que o dinheiro vá para o ralo muito rapidamente. Tá? Um exemplo é a quantidade de pessoas aí que ganham na Mega Sena, ganham em loteria, ganham uma herança, e a pessoa já sai comprando uma casa muito cara, sai comprando um carro muito caro, e depois não vê o quanto que vai gastar de imposto, de manutenção, né, ao longo dos anos. Então, às vezes você gasta 2 a 3 vezes mais o valor do carro, do valor que você pagou no carro, com combustível, com seguro, com revisão, com manutenção. Então, a pessoa juntou dinheiro ali, comprou um Corolla. Mas aí é de 5 a 8 mil um seguro, é de 500 a 3 mil uma revisão, né? Então, ele às vezes não faz essa conta, tá?
E dentro da administração da mesma maneira. Não é só colocar o dinheiro. Se você não administrar com eficiência, não estiver atingindo os objetivos, que é a eficácia, e não estiver gerando o resultado, que é a efetividade, a sua empresa ela está se tornando não instrumentalizada e por isso ela está ficando informal e tem grande chance de quebrar. Tá? Então, a instrumentalização tem a ver com a utilização de planejamento, de formalização, para que você possa gerenciar e tocar o negócio ali corretamente. Tá? Então, com isso, eu encerro aqui, né, a aula, né, de hoje, o assunto que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu vou ver se antecipo aqui logo a abertura do questionário, mas eu acho que eu só consigo fragmentar de hora em hora. E eu programei ele para abrir às 9 horas. Então, falta aí uma meia hora ainda para abrir, tá? Hoje, pessoal, o CONEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNEMAT, ele está reunido para discutir uma prorrogação ou não do calendário acadêmico, tá? Para alguns de vocês, na verdade, para a maioria de vocês, isso pode ser um problema, porque às vezes a gente está previsto encerrar o segundo semestre em dezembro, e se esse calendário for prorrogado, a gente vai ter aula ali quase que entre Natal e Ano Novo e janeiro, né? Então é ruim, porque às vezes atrapalha as férias, acaba descompassando com o calendário aí da SEDUC, das escolas particulares, e isso acaba sendo um pouco prejudicial e eu preciso participar dessa reunião hoje, tá? A Mariana está perguntando aqui se eu vou liberar essa aula hoje no SIGA. Eu vou sim, Mariana. Acho que até à noite. É porque assim, por que eu já não libero imediato? Porque eu tenho que baixar essa aula, editar início e fim, colocar uma vinheta, subir no YouTube, carregar o link do YouTube dentro do SIGA. Então, às vezes isso demora um pouquinho. Mas até hoje à noite, sem falta, essa aula vai estar liberada ali no SIGA para quem quiser assistir de novo, para quem perdeu ali o início. E lembrando que amanhã a gente não tem aula ao vivo, tá? Amanhã eu vou estar disponível no chat do SIGA. Só mostrar aqui para vocês aonde que acessa o chat do SIGA. Deixa eu só entrar aqui de novo, que meu login acho que já venceu, tá? Deixa eu entrar aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ah, não, é uma guia. Essa guia aqui, tá? O slide já está disponível, tá? Eu tô inserindo, pessoal, o material da semana, tá? Então, por exemplo, na terça ou quarta-feira eu libero já o slide da aula que eu vou trabalhar no dia. Sempre eu vou disponibilizar o slide da aula antes da aula. Pode ter certeza disso, tá? Deixa eu ver, já está aparecendo a tela aqui no SIGA, tá? Tem um balãozinho aqui, ó, bem no início, tá aqui o nome da disciplina, tem um balãozinho, acessar chat da turma, tá? Eu vou estar aqui dentro da sala do chat, caso tenha alguma pergunta, é só mandar aqui no chat que eu respondo, tá? Não vou abrir a sala aqui do Meet, mas vou ficar disponível no chat. Se for necessário, eu ver que está tendo muita dúvida, que eu preciso, às vezes, ligar o microfone, aí eu abro o Meet e mando aqui no chat para redirecionar vocês, tá? No mais, acho que é isso que eu tinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beleza. Ah, tá. A Karen perguntou até quando o questionário. O questionário, Karen, vai ter amanhã, sábado, 11h59 da noite, tá? Não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora. E aí, assim, eu vou fazer amanhã às 6 horas da tarde. Aí você vai abrir e vai mostrar que tem 10 horas lá no SIGA, tá? Só que ele encerra o envio às 23h59 da noite do sábado. Se você abrir às 18 horas do sábado, apesar de aparecer que você tem 10 horas para finalizar ele, mas uma coisa, o tempo que mostra é o tempo de finalização, e o prazo que está lá no SIGA é o prazo de envio. Então, finalizar é uma coisa e enviar é outra, tá? Então, quem abrir, por exemplo, amanhã, depois das 2 horas da tarde, tá? Vai ter o tempo máximo ali até meia-noite para enviar, tá? E tem que ir pelo tempo de envio, não pelo tempo de resposta
do questionário. No mais, caso ainda tenha alguma dúvida do questionário, não das perguntas em si, né, que é o que eu quero que vocês respondam, mas da forma de responder, de enviar, manda lá no grupo de WhatsApp que eu respondo para vocês, tá joia? Ou quiser mandar no privado também, eu respondo para vocês. Se eu receber alguma dúvida do privado, que eu vejo que pode ser dúvida de outros alunos, eu vou compartilhar a pergunta e a resposta no grupo para que vocês compreendam, tá? Adson, pode falar? Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Sim? Bom dia. Uma pergunta. Se eu faço o questionário, eu envio ele, vai sair já a porcentagem que eu acertei. Aí, Uhum. por exemplo, tirei 80%. Eu já posso recomeçar a minha segunda chance logo após que saiu a nota? Pode, tá? Pode sem problema nenhum, tá? E outra coisa assim, eu sou obrigado a fazer a segunda tentativa? Não, né? Fazendo uma enviando, tá bom. Mas eu recomendo que faça porque você tem a chance de tirar uma nota maior, né? Ou de conhecer, de estudar, né? De ver outras perguntas, ver como que está seu conhecimento, tá? Mas obrigado não é, beleza? Então, vou encerrar aqui já a gravação. Caso tenha mais alguma outra dúvida, é só entrar em contato. Um bom dia e boa aula para vocês. Daqui a pouquinho acho que vocês têm aula de novo, tá? Tchau, tchau.